O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tende alguma coisa para comer?" Responderam: "Não." Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei algum dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estavam cheias de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escutando o Evangelho de hoje, essa parte inicial, nós não sabemos exatamente o que estava acontecendo nos corações dos discípulos de Jesus, dos apóstolos. Pedro, como nós escutamos, disse para seus companheiros: "Vou pescar." Eles responderam: "Vamos também contigo." Sabemos que eles eram pescadores, mas numa outra parte da vida, antes de serem chamados para a missão pelo próprio Jesus. Então agora, neste momento, este convite, "vamos pescar", é meio como se dizendo: acabou. Aquela história de sermos chamados, de sermos escolhidos, isso acabou. Vamos voltar àquilo que a gente fazia antes, porque aquilo que parecia que daria em alguma coisa, infelizmente não vai ter no futuro. E vão pescar, só que, como nós ouvimos, naquela noite não conseguiram pescar nada. Ainda
como se fosse agravando toda esta situação um sinal. Nem isso está dando certo. Será que a esperança ainda permanecia nos corações dos discípulos? Humanamente, os apóstolos não poderiam esperar muita coisa. Talvez ao contrário, sentiram o peso das próprias ações nos últimos dias. Nós sabemos muito bem como está o nosso coração quando nós estamos bem com Deus. Quando em alguma parte nós erramos, quando tomamos alguma decisão que sabemos que nos afastou do próprio Deus. Nosso coração não fica bem. Parece que tudo nos desanima, parece que o esforço, aquele que devemos fazer nosso dia a dia, ele pesa diferentemente. Ele parece que não traz nenhuma satisfação, ao contrário, só o cansaço. Mas como nós ouvimos, de repente Jesus aparece. Está por lá, por eles. Começa a dialogar, a interagir. Eles não o reconhecem de imediato, mas sabem no coração que é Jesus. Jesus traz de volta a esperança nos corações deles. Spes non confundit é o título da bula do Papa Francisco que proclamou o ano de 2025, o ano jubilar ordinário. Spes non confundit. A esperança não decepciona, não engana, não envergonha, não humilha. Assim que podemos traduzir aquilo que São Paulo quis transmitir na sua carta aos Romanos, no capítulo 5. Quando nós pensamos sobre a esperança, o que vem ao nosso coração? Claro, podemos aqui logo pensar sobre nossas esperanças que nós temos, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Em que você baseia geralmente as suas esperanças? Tem uma esperança. Você baseia ela em quê? Pensa bem, talvez até uma esperança concreta que está no seu coração. Você está baseando ela em quê? Na convicção, tudo vai dar certo, eu vou conseguir. Ou então, na sorte, não, eu vou conseguir, vai dar certo. Ou então, você acredita que se a tua esperança é correta, você está esperando coisas boas, Deus também vai então ajudar. Ou talvez você está baseando as suas esperanças nas pessoas que estão ao seu lado. Ele vai fazer o que prometeu. Ela vai fazer o que é certo. Nós sempre precisamos lembrar que estas nossas maneiras de viver a esperança até que podem existir e podem fazer uma certa diferença na nossa vida. Mas todas elas são puramente humanas. Inclusive quando eu estou dizendo, eu quero fazer alguma coisa e espero que Deus atenda o meu pedido. Porque muitas das vezes naquele momento eu nem estou questionando a minha decisão, a minha escolha, a minha vontade. Será que Deus quer isso para mim? Nós podemos simplesmente partir do princípio, aquilo que eu quero é certo, por isso Deus, Ele vai fazer aquilo que eu peço. Nós não falamos, não sei
como em outras partes do Brasil, mas no Rio de Janeiro muitas vezes se escuta, se Deus quiser. E o que alguns acrescentam, e Ele? Nós não sabemos se Ele quer. Como nós sabemos? Eu não sei, na minha vida, na minha história, nos momentos, eu não sei qual é a vontade dEle. Eu só sei que Ele não tem obrigação de querer a mesma coisa que eu quero. Será que Ele é obrigado? Então nós entendemos que até nestes momentos, quando procuramos Deus para escorar as nossas esperanças, estamos olhando esta história toda humanamente. E nesta carta aos Romanos, nós escutamos: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo derramou o amor de Deus em nossos corações. O que isso significa? Isso significa que nós podemos perceber, experimentar e nos sentir amados por Deus. É a primeira coisa. Se eu penso na esperança, aquela que vem de Deus, eu preciso entender, a minha esperança é o fruto do amor de Deus. Deus me ama, é meu Pai, estou nas mãos dEle. Pronto. O que eu vou pedir ou não vou pedir é outra história. Porque o que de fato importa é esta convicção. Eu sei que estou nas mãos de Deus e Ele me ama e Ele quer meu bem e Ele é meu Pai. Claro que Ele nos convida para que também nós sempre apresentemos a Ele os nossos pedidos, as nossas preces, é certo. Mas Ele sabe aquilo que eu preciso, Ele sabe exatamente como Ele deve agir para o meu bem. Porque, de fato, a maior preocupação dEle não é criar um paraíso para mim aqui na Terra. Que isso seja claro para nós. É nos garantir a eternidade. É isso que importa. O que adianta conquistar o mundo inteiro se o preço é a perda da nossa alma? Vale a pena? Então, muitas das vezes nós, quando pensamos nas esperanças, nós precisamos, em primeiro lugar, colocar a nossa esperança na vida eterna. Se alguém um dia perguntar qual é a sua maior esperança, ou qual é a sua esperança? A primeira resposta, não porque é uma resposta certa, mas é uma resposta que pode nascer e começar a ficar no teu coração, é esta: eu espero que um dia vou me poder unir com Deus na eternidade e viver com Ele para sempre. E assim que eu vou entender que todas as outras coisas que eu vivo aqui neste mundo, elas têm seu sentido. Porque elas estão me levando, aos poucos, à vida eterna. E é obra do próprio Deus. E São Paulo, neste capítulo 5 da carta aos Romanos, ele está, inclusive, trazendo para nós os motivos para que nós saibamos que este amor de Deus não é um amor qualquer. O amor que ultrapassa a nossa imaginação. Porque, escutemos, como é feito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. E depois, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Ou seja,
A ação de Deus a nosso favor comprova o seu amor por nós. E a nossa condição de sermos pecadores para Deus não é um problema. Ao contrário, a condição na qual a gente se encontrou depois do pecado original fez Ele agir ao nosso favor. E o problema foi superado. Veio Jesus Cristo e com sua obra conquistou para nós a vida eterna. Agora a pergunta, outra que tem que surgir no nosso coração. Eu quero que isso aconteça também na minha história. O que Deus já fez por mim, Ele já fez. Obviamente, eu tenho também a minha parte a cumprir, mas entendendo que não se trata da minha obra, da minha salvação. Se trata da obra de Deus que quer me salvar. Estas palavras que nós ouvimos, que falam sobre o amor de Deus que veio ao encontro do pecador, vão contra uma convicção humana muito comum que tantas vezes aparece nas nossas palavras, também nossas atitudes, inclusive dentro da igreja, na nossa vida espiritual. Para experimentar a misericórdia de Deus, pensamos que precisamos merecê-la. Se eu mereço, Deus vai me perdoar, aliás, Deus vai me dar sua misericórdia. Se eu não mereço, Deus não vai me dar a sua misericórdia. Condicionamos a misericórdia de Deus. Pensamos, só a minha conversão provocará a ação da misericórdia de Deus na minha vida. Mas Deus, com sua misericórdia, vem ao encontro da minha pessoa, da minha vida, não porque me converti já, mas porque sou pecador e preciso da conversão. Então, na verdade, antes de eu começar a fazer alguma coisa em prol da minha conversão, próprio Deus já começa a ação na minha vida, no meu coração. É pela misericórdia de Deus, não pelo meu esforço, que alcançarei a minha conversão. Não é Deus quem vai apenas ajudar o meu esforço de conversão. Sou eu que preciso colaborar com a graça de Deus, com a misericórdia dele. Isso é muito importante, porque nós tantas vezes desanimamos perante as nossas ações que talvez não são do jeito como Deus espera. Ou seja, eu quero fazer alguma coisa, mudar na minha vida, eu não estou conseguindo, aí que eu vou ficar triste, desanimado, dizendo, não vale a pena. Deus sabe das nossas limitações, Ele sabe das nossas fraquezas, mas Ele quer nos ver lutando, enfrentando estas nossas fraquezas, nossos pecados, não desistindo nunca. Por quê? Porque não se trata aqui da obra humana. Humanamente eu poderia desistir. Mas quando eu sei que Deus não vai desistir de mim até o fim da minha vida, eu devo continuar. Cair, vou levantar e continuar. Entre aspas, perturbando o próprio Deus. Senhor, me dê mais força, transforme meu coração, tira de mim aquilo que está me atrapalhando. Porém, podemos saber, lembrando também o caso do próprio São Paulo, que ele relata que um momento ele pediu para que alguma coisa que estava machucando o coração dele, nós imaginamos fraqueza, que ela seja tirada da vida dele. E ele pediu 3 vezes, como ele conta. Só que em vez da
libertação desta limitação, deste espinho na carne, ele recebeu a afirmação do próprio Deus. Te bastará da minha graça, ou seja, a minha graça será suficiente. Eu vou te dar a graça que vai te dar força suficiente para que você possa enfrentar a si mesmo a sua limitação. E nisso exatamente trabalhar a sua vida, sua união com Deus. É interessante o que Papa Francisco, saudoso Papa Francisco, na exortação Gaudete et Exsultate, nos disse sobre o neopelagianismo que surgiu nestes tempos, últimos tempos, e talvez está marcando corações das pessoas. O pelagiano, no fundo, mesmo que fale de graça, dá mais importância ao esforço humano do que à ação da graça. Conduz de forma sutil a crer que tudo é possível pela vontade humana, como se ela fosse pura, perfeita, todo-poderosa. Olha o que está nos dizendo. Cuidado para não dar mais importância ao esforço humano do que à ação da graça. Eu sei que eu tenho que mais pedir a graça de Deus do que tentar me esforçar por minha própria conta. Eu tenho que mais implorar que Deus me socorra e me sustente do que tentar encontrar jeitos humanos de vencer as minhas tentações. Por que o Papa Francisco estava nos advertendo contra essa postura? É porque muitas das vezes ela é um sinal do orgulho do ser humano. Eu ainda estou no comando. Eu ainda estou dominando a minha fraqueza. Eu ainda vou vencer a minha fraqueza, chegar para Deus e dizer, olha agora, viu? Consegui, agora chego para você, agora mereço a tua graça, agora mereço a sua misericórdia, viu? Como eu sou bom, e muitas vezes ainda melhor do que aqueles que não conseguiram. Eu sei cuidar de mim, sozinho, do meu jeito. No Evangelho Gaudium, nós lemos também estas palavras. A salvação que Deus nos oferece é fruto da sua misericórdia. Não existe ação humana, por melhor que seja, que nos faça merecer um dom tão grande. É por pura graça que Deus nos atrai para se unir a nós. Entendemos esta afirmação do Papa Francisco? É a pura graça de Deus. Ou seja, nisso temos que perceber quanto somos amados. É Ele que age na minha vida e faz toda a diferença, porque me ama. Ele que não desiste de mim, apesar que eu não presto, talvez eu estou ainda afastado, talvez eu ainda estou largado na minha vida espiritual, mas Ele não desiste, Ele continua. Espera que eu, claro, não vou cair num outro extremo dizendo, se Deus é tão misericordioso, então eu posso agora me entregar aos pecados. No final das contas, Deus é misericordioso, vai me perdoar tudo. Aí não. Aí que já se trata do pecado contra o Espírito Santo, aonde aquele Espírito que deveria me levar à mudança da minha vida, e ele age para fazer isso, e eu agora vou olhar ao contrário, como aquele que me leva ao eu pecar, porque tenho meio que garantia da minha salvação. É uma tentação do demônio, de pensar que eu posso viver
largado no meu pecado, porque Deus é misericordioso. Por isso, quando nós pensamos naquilo que Deus nos revela, aquilo que a igreja está nos dizendo, nós podemos também hoje, com muita firmeza, dizer: Jesus, eu confio em vós. Eu confio totalmente. Eu confio mais no Senhor do que em mim mesmo. A garantia da minha salvação está em vós, não em mim. O sucesso na minha vida, quando luta contra minhas fraquezas, como esforço pela salvação, é obra sua. Jesus, eu confio em vós. Essa confiança na misericórdia de Deus trazia toda a esperança a Santa Faustina. Ó misericórdia divina, disse ela, insondável, quem vos poderá venerar e glorificar dignamente? Atributo máximo de Deus onipotente, sois a doce esperança para o homem pecador. E nós sabemos que a irmã Faustina, ela na vida dela se entregava totalmente ao próprio Deus. No dia a dia, não era só às vezes no momento da oração, no dia a dia. Por exemplo, ela fala assim: meu Jesus, bem vedes que a vossa santa vontade é tudo para mim. Não me importa o que façais comigo, se mandardes que eu ponha mãos à obra, trabalharei tranquila. Se, por intermédio dos vossos representantes, me mandares esperar, esperarei com paciência. Esta postura da Santa Faustina nos mostra por onde nós podemos encontrar a paz do nosso coração perante tantas incertezas, perturbações deste mundo. E ela, de fato, disse: quando me submeto à santa vontade de meu Deus, uma profunda paz inunda a minha alma. Ó meu Jesus, vós não recompensais pelo sucesso na oração, pelo sucesso na ação, mas pela vontade sincera e pelo trabalho empreendido. Por isso, se nós queremos ser construtores da nossa salvação, aliás, colaboradores da obra da salvação da nossa vida, nós temos que lembrar: a pedra fundamental é Jesus Cristo. É nele que temos que construir. É nele que temos que colocar todas as nossas esperanças. E tocar a nossa vida com toda a tranquilidade. Eu preciso pensar em alguma coisa, algum projeto, que seja vida matrimonial, que seja alguma ação em prol dos outros, que seja também minha convivência com os outros. Não importa, em qualquer obra dessa eu preciso, em primeiro lugar, antes de decidir, pensar, levantar meu coração ao próprio Deus, procurar com Ele a inspiração. Porque às vezes nós fazemos ao contrário. Pensamos, planejamos, organizamos tudo, quando está tudo pronto, aí vamos agora dobrar nossas orações e dizer: Senhor, abençoe nosso projeto maravilhoso. Fizemos sozinhos, nem precisamos do Senhor. Está vendo como somos maravilhosos? Como somos capazes? Olha que plano maravilhoso. Agora a tua parte, da bênção. Nada disso. Antes de pensar, antes de planejar, antes de decidir, eu vou dobrar meu coração: Senhor, esteja comigo. Me inspire. Me dá a sua graça, a sua luz, aquilo que daqui a pouco eu vou pensar,
que seja a obra sua na minha vida, com a minha colaboração. Claro que em todas essas obras eu preciso ter clareza quanto a objetivos, sempre alinhados com a minha salvação. Não posso esperar que Deus vai querer realizar uma obra que vai me levar à perdição. Então, eu preciso logo pensar aquilo que eu quero fazer, aquilo que me parece que é uma coisa boa, porque eu rezei bastante, de fato, está coerente com a minha salvação. Tá, então está tudo tranquilo. É bom objetivo. Depois, como que eu vou colocar em prática aquilo que eu pensei? Como que eu vou alcançar esse objetivo? Sempre pensando em coerência com os ensinamentos de Deus. Eu não posso pensar daquele modo, um fim vai justificar os meios, ou seja, o meio está errado, mas eu quero coisa boa. Eu roubei, foi errado, mas eu queria para minha família. Está justificado. Às vezes existe esse pensamento. Não, eu enganei aquela pessoa, ganhei com isso. Não, mas minha intenção foi boa, eu queria bem da minha família. É porque minha família está precisando. Nada disso. Eu preciso aplicar aquilo que próprio Deus está nos ensinando. E na conclusão, eu preciso ver realmente o meu bem dos outros. Mas se também meu esforço vai ser frustrado, eu não posso naquele momento reclamar. Por quê? Porque esta é a hora de dizer que seja feita a vossa vontade, Senhor. E perceber uma coisa muito importante, mesmo que todo este meu esforço parece que foi em vão, mas não foi. Porque eu buscando Deus naquilo tudo, eu já me aproximei a Ele, ganhei. Estou mais próximo dEle. Depois, trabalhei em coerência com minha salvação. Talvez não levou este esforço o objetivo que eu queria, bom, mas eu trabalhei em coerência com a minha salvação. Depois, se eu pratiquei tudo conforme ensinamentos de Deus, eu pratiquei amor a Deus e ao próximo. E trouxe com isso benefícios para a minha vida, benefícios para os outros. Então, que nós possamos, hoje, pensar um pouco sobre esta grande obra da salvação que Deus realiza na nossa vida e nos entregar plenamente nas mãos dEle, com toda a confiança, com toda a esperança. E ainda lembrar as palavras de São João Paulo II. Somente Cristo é a pedra angular sobre a qual é possível construir solidamente o edifício da própria existência. Somente Cristo conhecido, contemplado e amado é o amigo fiel que jamais nos desilude, que se torna o nosso companheiro de viagem e cujas palavras aquecem o nosso coração. Peçamos ao próprio Cristo para que Ele nos conduza na nossa vida. Que essas palavras tão simples, mas tão profundas, sejam como um refrão da nossa vida. Jesus, eu confio em vós. Confio em vós. Amém.